No próximo dia 18 de março, vai ter início aqui em Brasília a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, promovido pelo Conselho Mundial da Água, que é a organização internacional fundada em 96, que reúne cerca de 400 instituições relacionadas à temática de recursos hídricos, em aproximadamente 70 países. Essa é a primeira vez que o evento ocorre no Hemisfério Sul, por isso eu acho muito importante que o Brasil marque uma presença forte, que discutamos mais profundamente a questão hídrica no nosso país e também no mundo. Hoje, na ordem do dia do Senado, nós vamos ter 2 projetos em pauta, o que demonstra a relevância do tema água. Recentemente, estive com o ministro Padilha discutindo a proposta de criação de 2 grandes áreas marinhas protegidas no mar jurisdicional do Brasil. Essa é uma reivindicação do Ministério do Meio Ambiente. Essa medida é sensacional, porque ela vai garantir a um só tempo a conservação da biodiversidade encontrada na região, bem como a ocupação territorial ordenada na região, que hoje é suscetível a ameaças, entre as quais a pesca descontrolada, a poluição, a mineração. Se concretizadas, essas novas áreas marinhas protegidas cumprirão importante papel na conservação da biodiversidade, na garantia de recursos pesqueiros e na segurança climática global. O presidente vai assinar este decreto durante a Conferência das Águas, né? E esse decreto ele vai tornar a proteção, uma área de proteção para o meio ambiente. Os arquipélagos São Pedro e São Paulo e o arquipélago Trindade e Martim Vaz. Esses arquipélagos, eu não lembro qual dos 2, tem uma formação que é uma frente fria com um vulcão que dá uma estrutura para um dos 2 arquipélagos, que é única no mundo. Inclusive, os animais marinhos que lá vivem em profundidade que nunca viram a luz, né? Então, são caranguejos que nunca viram luz e tipos de animais marinhos que nós nem conhecemos. Esses animais estarão sendo preservados, e daí essa importância, porque eu tenho certeza que daqui a algumas décadas nós vamos também estar explorando o fundo do mar para alimentos, e nós nunca tínhamos feito a preservação dessa área marinha. Vai ser a primeira vez, o primeiro país da América Latina que está fazendo essa preservação. Hoje o Brasil tem um decreto, né, antigo, que amplia por 1,5 km. Agora nós vamos ter 25% da área, né, sobre a jurisdição brasileira. E isso vai ser fantástico, porque nós vamos proteger esses 2 arquipélagos, que são únicos no mundo e que vão estar agora sob a jurisdição brasileira. Nós sabemos que 97% da água é salgada e imprópria para o consumo. Menos de 3% da água do planeta é doce, nas quais 2,5% está preso em geleiras, né? E 0,5% de água restante no mundo, a maior parte está presa em aquíferos subterrâneos, dificultando o acesso humano. Somente 0,04% da água do planeta está disponível na superfície, em rios, lagos e mangues. Então, esse é um grande problema, porque temos um recurso que, apesar de aparentemente inesgotável, com esses números a gente pode ver que esse recurso é bastante limitado, né? Além de ser limitado, a água doce disponível é distribuída de maneira muito desigual pelo mundo. 60% dessa água doce está concentrada em apenas 10 países: Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, Estados Unidos, Índia, Colômbia e Congo. Isso, somado às diferenças na densidade populacional nas regiões do mundo, faz que haja grandes variações de disponibilidade de água per capita. O que significa isso? Significa que o planeta tem água em abundância, mas ela não está prontamente disponível. Sua distribuição é desigual e assegurar o acesso à água de qualidade para todos implica altos custos. Em consequência disso, estudos feitos pela ONU mostram que cerca de 10% das pessoas em todo o mundo não têm acesso a uma quantidade mínima de água potável para consumo diário, e grande parte do planeta já enfrenta problemas de escassez hídrica ou tem
tem risco de enfrentar períodos de escassez, seja por efeito climático, seja por dificuldade logística para o fornecimento de água. Aqui no Brasil, nós somos privilegiados. Temos 1/5 das reservas hídricas disponíveis e esse é um motivo importante para se realizar aqui o Fórum Mundial da Água. Entretanto, nós estamos longe de viver uma situação tranquila quanto ao uso e à disponibilidade da água. Cerca de 75% da água do nosso país está localizada nos rios da bacia amazônica, que é habitada por menos de 5% da população. A disponibilidade de água é menor onde a maior parte da população se encontra, isto é, nas cidades mais próximas do litoral, o que faz com que essas regiões possuam maior risco de escassez de água. Para piorar a situação, o Brasil registra elevado desperdício nas redes de distribuição. Dependendo do município, até 60% da água tratada para consumo se perde, especialmente por vazamento nas tubulações. Além disso, os setores que mais contribuem para a economia brasileira são também os mais dependentes de água. Nesse sentido, destaco, por exemplo, que 62% da energia elétrica do nosso país é produzida a partir de usinas hidrelétricas. A água também é essencial na agricultura, um dos setores mais dinâmicos de nossa economia e responsável por consecutivos superávites em nossa balança comercial. Segundo a Agência Nacional de Águas, a irrigação usa 72% dos recursos hídricos disponíveis para consumo. Essa enorme dependência nos deixa muito vulneráveis. Ela significa que, em tempos de crise, a produtividade de diversos setores econômicos pode ser ameaçada ou mesmo comprometida. Imagino que seria isso para o país. Por isso, a questão da água precisa ser pensada do ponto de vista estratégico. Não podemos mais nos dar o luxo de conviver com práticas amadoras, eu diria até ingênuas, de confiar a questão hídrica apenas ao regime de chuvas. Agir assim pode nos custar muito caro. Aliás, já está custando no meu estado. Dou aqui um pequeno exemplo que aconteceu em São Paulo não faz muito tempo. Em 2014, São Paulo vivenciou a maior crise hídrica dos últimos 80 anos, quando o volume útil do sistema Cantareira se esgotou. Esse sistema é um conjunto de represas que atende 9 milhões de pessoas da Grande São Paulo. Ele foi criado em 1970, foi uma resposta ao rápido crescimento populacional enfrentado na época. As represas ficam nas nascentes da bacia do Rio Piracicaba, a 70 quilômetros da capital. Embora, desde 2013, o regime de chuvas na região já viesse diminuindo, nos 3 primeiros meses de 2014, choveu menos da metade do esperado para o período, o que agravou terrivelmente a situação. Não podemos, contudo, acreditar a crise hídrica de São Paulo apenas à redução das chuvas. A Sabesp estima que 25% da água se perde no caminho entre a distribuidora e as torneiras das casas. Além disso, a população cresceu absurdamente, saltou de 4.800.000 em 1960 para 11 milhões e 8 milhões em 2013. Isso só a capital, mesmo sem contar as demais cidades da região metropolitana. Por outro lado, desde 2004, quando houve a outorga do sistema Cantareira, existe o compromisso de que a Sabesp diminua a dependência desse sistema para o abastecimento da cidade. Mas isso não ocorreu, o que contribuiu para que a redução do regime hídrico tivesse um impacto muito maior e provocasse todo aquele caos no abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que quem é paulista sabe o que aconteceu. Então, o que é importante notar é que faltou planejamento na gestão hídrica de São Paulo, que está com o mesmo governo há muito tempo, há décadas, senador João Alberto. Assim como falta planejamento na gestão hídrica do Brasil também. E isso é muito grave, porque nós dependemos diretamente da água para viver, para produzir alimento e movimentar as indústrias. Portanto, a gente tem que aprender a utilizar os nossos recursos hídricos de uma forma mais racional. É preciso entender que a escassez de água se relaciona à política
políticas públicas, em instrumentos de gestão, enquanto a qualidade da água se relaciona a questões de saneamento e de gestão de resíduos sólidos e líquidos, que é outro problema grave do nosso país, em que apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, mesmo após 10 anos de vigência da Lei do Saneamento Básico, que é de 2007. Se não atacarmos frontalmente esses fatores relacionados à escassez e à qualidade da água, enfrentaremos problemas muito graves pela frente. Eu vou pedir mais 2 minutos. E precisamos fazer isso de forma abrangente, integrando as políticas de recursos hídricos, de saneamento básico e de resíduos sólidos, o que é um grande desafio, porque não temos o hábito de planejar e de pensar estrategicamente as grandes questões nacionais. A gestão dos recursos hídricos é um exemplo disso. Até a publicação da Lei de 9.433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão das águas no Brasil se restringia à emissão de outorgas de uso pelos estados, sem nenhum planejamento. Os cadastros eram praticamente inexistentes e tampouco a gente achava que a gente era muito rico em água. Tampouco havia informações sobre as bacias hidrográficas, sem falar na ausência de planos estaduais de recursos hídricos. Foi apenas com a Constituição de 88 que a questão dos recursos hídricos passou a compor a pauta política, graças aos seus mandamentos, como a extinção da propriedade privada sobre a água, entregando à União e aos Estados a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Estamos, portanto, diante de um grande desafio que a gente tem que começar a enfrentar já. Encerro meu pronunciamento citando um pequeno trecho do relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos de 2017. Abro aspas, em um mundo onde as demandas de água doce estão crescendo continuamente e onde os recursos hídricos limitados são cada vez mais desgastados por excesso de captação, poluição e mudanças climáticas, negligenciar as oportunidades decorrentes da gestão melhorada de águas residuais é nada menos que impensável.